Quero iniciar essa nossa segunda aula sobre licitações, lembrando que, além dos procedimentos ali, modalidade de licitação, que nós tratamos na aula anterior, e dos seus tipos, são regulamentados, são previstos, disciplinados pela Lei 8666, Lei Geral de Licitação de Contratos. Eu tenho também um regime diferenciado de contratações, disciplinado pela Lei 12.462 de 2011. O regime diferenciado, o RDC, é medida alternativa à Lei 8666 e ao pregão. É uma outra alternativa, é algo que o contratante, que a administração pode fazer, se não fizer a licitação. Trata-se, portanto, a escolha entre o RDC e a licitação de um ato discricionário, e essa opção ela tem a ver com o tipo de contratação que se pretende fazer. Porque o RDC traz aí algumas inovações no sistema, relacionadas a um regime de contratação integrada, a uma estrutura procedimental diferente, modo de disputa diferente, critério de julgamento diferente. Eu tenho ali um novo procedimento, que a administração pode empregá-lo ou empregar o procedimento licitatório lá da lei geral, e a escolha por um ou por outro ela envolve discricionariedade do poder público. Se recordam, o RDC foi instituído no Brasil por ocasião da proximidade dos nossos grandes eventos, a Copa do Mundo, a Olimpíada, e a ideia era conferir alguma celeridade, ou maior celeridade ao ato de contratação. Essa celeridade ela é boa, precisa aperfeiçoar o procedimento, é evidente, mas o resultado que nós tivemos dos grandes eventos não foi lá muito satisfatório, sobretudo do ponto de vista de controle da administração. Nós tivemos ali muitas denúncias de corrupção, nós tivemos o governador preso, talvez aí o procedimento ainda mereça algum tipo de aperfeiçoamento. Eu queria fazer esse registro inicial. A nossa aula é sobre licitações, basicamente sobre o regime da Lei 8666, mas saber que, além das licitações da 8666, além do pregão, que tem regramento próprio, nós temos o RDC. Voltamos, então, para as licitações. Na aula de hoje, a gente vai falar aí de ato convocatório, que é o documento que inicia o procedimento. Vamos tentar dar um panorama geral das fases da licitação, como é que ela se desdobra passo a passo, para poder anunciar também para vocês uma espécie de procedimento licitatório básico, se conseguirem visualizar aí como funciona. Vamos falar sobre homologação e adjudicação, aí voltando à adjudicação, falando dela na adjudicação lá atrás, mas ali vamos dissecar ali aquele momento da adjudicação. Vamos retomar a ideia de extinção da licitação. Falamos na aula anterior sobre extinção do contrato, agora vamos falar sobre extinção da licitação. E vamos tratar ali de duas alternativas que nós temos na própria 8666, a contratação administrativa, estrito sensu, que é a possibilidade de contratação direta, portanto, sem licitação, e a utilização do sistema de registro de preço. É uma coisa interessante, não é uma modalidade de licitação, mas é uma possibilidade interessante que, para casos muito específicos, evidentemente, simplifica muito a atividade administrativa. Ato convocatório, eu disse a vocês, no início da aula anterior, pode ser um edital ou pode ser uma carta convite. O edital é o ato convocatório da licitação por todas as modalidades, ressalvada a modalidade convite, que se inicia pelo ato convocatório chamado carta convite, ou propriamente convite. O procedimento licitatório se inicia com a publicação desse ato. Ele tem ali uma série de requisitos expressos em lei. Não convém a gente ficar aqui esmiuçando esses requisitos. Quem for trabalhar no tema vai lá buscar os dispositivos na Lei 8666. Eu só preciso mencionar a vocês que os requisitos da contratação que se inicia ou da licitação que se inicia com o edital são mais pesados, mais rigorosos do que aqueles em procedimento da modalidade convite,
daquele procedimento licitatório que se inicia por carta-convite. Esse é o ponto de partida, é o pontapé inicial. Mas muitas vezes, todas as vezes, a licitação, que é um problema, conversar com o gestor, não falar, esse negócio de licitação me atrapalha muito. O problema da licitação começa antes do instrumento convocatório. Eu queria que você fizesse essa reflexão, porque a doutrina divide o procedimento licitatório em duas fases, e eu tenho uma fase interna, que ela é prévia ao instrumento convocatório. E daí a fase externa, que é a licitação propriamente dita. O que acontece nessa fase interna? Eu tenho uma espécie de procedimento prévio, que ele pode, após concluído, redundar ou não em licitação. A administração vai tomar uma decisão a partir de uma concatenação de atos, daí falar em procedimentos, e esse procedimento já integra, segundo a literatura jurídica, o procedimento licitatório, mais especificamente a sua fase interna. O que acontece na fase interna? São praticadas, realizadas algumas atividades voltadas, por exemplo, a identificar objetivamente o que vai ser licitado, qual o objeto da licitação. Quais são as atividades que eu quero contratar, os bens, os serviços? Qual é a solução técnica que eu posso encontrar aí para o aperfeiçoamento da contratação? Preciso saber se é viável a contratação, se o contratante tem recursos, se tem orçamento. Eu preciso elaborar uma minuta para o instrumento contratual, edital ou carta-convite. Estou trabalhando, eu não iniciei ainda a licitação propriamente dita com o seu instrumento convocatório, mas eu estou trabalhando por ela. E uma última coisa que se faz na fase interna, e ela vai justificar uma decisão, é eu verificar se é possível ou não é possível a competição. Se eu quero contratar uma coisa para a qual não há concorrência, qual o sentido de eu realizar a licitação? Mas nós vamos tratar disso na contratação direta, sim, mas verificado nessa fase interna que não há concorrência, não é possível. Dá logo o exemplo que eu vou dar lá na frente. Imaginemos, eu quero um show de Gilberto Gil, eu tenho justificativas de ordem não jurídica para que o show seja de Gilberto Gil. Se eu fizer uma licitação por concorrência, quantos Gilberto Gils existem? Pode ser aquele, o famoso. Para aparecer ali no procedimento licitatório, mas só tem um. Não há possibilidade de concorrência. Então, eu posso tomar uma opção no procedimento licitatório por não fazer a licitação. Portanto, por realizar uma contratação direta, que a gente vai retomar ali adiante. Na fase interna, tem essas atividades todas que são praticadas, tem essas decisões que são tomadas, tem esses cuidados que são observados, para que a gente possa ingressar na fase externa do procedimento licitatório. Tem muito problema, tem maiores complicações. A fase externa, como eu disse, ela abarca a licitação propriamente dita. Ela abarca ali os atos administrativos destinados a instaurar a competição entre os interessados, inclusive aqueles destinados à verificação das propostas, da habilitação ou inabilitação dos interessados. É aquilo que a gente vê, o que está acima da superfície. É o que se torna público no procedimento expropriatório a partir da publicação do instrumento convocatório. Nessa fase externa, a gente verifica ali uma espécie de procedimento licitatório, que eu chamo de procedimento básico, que ele acaba se repetindo na maior parte do procedimento, que ele é composto por 7 etapas. Tem uma primeira etapa, chamada etapa de divulgação e publicidade do ato convocatório. É quando eu solto o edital ou a carta-convite, convocando ali os interessados a participarem do certame. Uma segunda etapa, que é da entrega de envelopes e julgamento da habilitação. Então, os interessados apresentam os seus envelopes e a administração vai julgar se quem apresentou os envelopes atende às especificações técnicas, exigências legais, e aí vão ser habilitados ou não. Uma terceira etapa, que é de publicidade da decisão de habilitação e exaurimento dos seus recursos sobre habilitação. As propostas ainda estão fechadas, é o procedimento básico. Uma quarta etapa, que é a publicidade do julgamento e classificação das propostas, aí sim abrimos os envelopes para as propostas, e dos licitantes habilitados. Uma quinta etapa, que é a publicidade
da decisão de julgamento, quem venceu o certame, né, e da classificação das propostas com exaurimento dos seus recursos, né? Uma sexta etapa para providências complementares, às vezes faltou um documentinho, alguma coisa que a gente precisa ajustar. E a sétima etapa, a última etapa, é onde há a entrega do objeto da licitação ao licitante vencedor, é a etapa de adjudicação do objeto licitado. Então, esse é o íter do procedimento, né? Ele é todo formal, ele é todo estruturado para que todos possam participar, para que vença a proposta mais competitiva, mais satisfatória para a administração, para que os bens ou serviços contratados, de fato, atendam à necessidade da sociedade. A adjudicação, eu disse aos senhores, né, ela é o ato de entrega do objeto, ou atribuição do objeto da licitação ao vencedor. A adjudicação não é a celebração do contrato, né? Não há direito subjetivo, eu disse a vocês na aula passada, a ser contratado, sim, apenas de assumir o objeto se vencer o certame licitatório. Só que antes da adjudicação eu tenho um outro ato, que é o ato da homologação do procedimento. Nesse ato, a autoridade administrativa responsável pela licitação, ela examina a regularidade do procedimento. Ela tem que ver se o procedimento cumpre aí os requisitos legais, né? E exerce também o juízo discricionário, né? Como regra, todos os procedimentos licitatórios estão sujeitos à homologação e, posteriormente, à adjudicação. Porém, ele pode vir a não ser homologado se ele for anulado, se houver invalidade, né? Quando tem vício jurídico no procedimento, ou se ele for revogado, né? Quando razões de interesse público conduzem à não concretização da promessa de contratação, da ideia de contratação a partir da instauração de um procedimento licitatório. A licitação também pode ser extinta, e aí, antes da sua conclusão, né, por revogação e anulação. Então, eu posso ter a licitação concluída, no momento da homologação eu faço a anulação dela, eu decreto a nulidade dela por vício jurídico, ou eu revogo a licitação por questão de interesse público. Eu posso também, até antes disso, promover a revogação, né, por razões de interesse público, ou a sua anulação por razões de vício jurídico. Essas possibilidades inerentes aí à homologação ou à própria extinção da licitação, elas gravitam em torno do conceito das cláusulas exorbitantes que eu expus a vocês aí nas aulas anteriores, em que falamos sobre contratos, né? Então, a licitação ela se encaminha para um desfecho, o desfecho ordinário que se espera é a entrega do objeto licitado ao vencedor do certame, mas pode acontecer o certame ser anulado, jurídico ou revogado por razões de interesse público. E a contratação direta? Dá uma polêmica danada. As pessoas afirmam que a contratação direta é uma hipótese de burla do regime licitatório, que o regime licitatório ele é que é o melhor, é ele que funciona. Eu vou tentar entender isso primeiro, antes de assumir esse tipo de crítica. Existem duas hipóteses de contratação direta. Na verdade, o próprio artigo 37, inciso 21 da Constituição, né, ele menciona implicitamente essa possibilidade. Ele começa dizendo: ressalvados os casos especificados na licitação ou na legislação, as obras, serviços, tal, serão contratados mediante licitação. Pois é, esses ressalvados os casos especificados, ou os casos especificados, são esses inerentes à ideia de inexigibilidade e dispensa de licitação. Há inexigibilidade quando a licitação é inexigível e há dispensa quando a licitação é dispensada. Você deve estar pensando que professor idiota, né, está dizendo óbvio. Não, eu estou tentando construir um raciocínio para vocês não precisarem decorar. Atenção na minha maluquice. Quando a licitação é inexigível? Para que serve a licitação? Respondo uma pergunta com outra. O maluco faz assim: quando uma licitação é inexigível? Bom, se ela serve para promover concorrência, se não tem concorrência, ela é inexigível. A inexigibilidade da licitação tem a ver com a possibilidade ou não de se estabelecer concorrência para o objeto da prestação. Foi a dispensa. Na dispensa há a possibilidade de concorrência.
Mas o legislador entendeu que ele poderia dispensá-la, por qualquer razão. Ou porque o valor da contratação é baixo, e aí não precisava de tanto controle, ou por uma série de outras questões que estão lá positivadas na Lei 8666, por exemplo, porque há uma emergência e não dá para esperar o procedimento licitatório, né? Uma diferença entre a inexigibilidade e a dispensa é que a inexigibilidade não cabe nunca. Na dispensa pode caber a licitação e o gestor pode optar por não fazê-la, porque ele foi dispensado, né? Então, a inexigibilidade é um algo mais em relação à dispensa. É importante ter atenção a esses elementos, porque vocês não precisam decorar a distinção teórica entre a dispensa e inexigibilidade. Um exemplo de dispensa, a inexigibilidade não preciso dar exemplo, eu dou exemplo também. Vou dar ali adiante o show do Gilberto Gil. Eu adoro o exemplo do show do Gilberto Gil. Posso mudar o cantor também. Exemplos. Contratação emergencial, é dispensada por lei. Contratação de valores pouco expressivos. Hoje, esses valores estariam em torno de 33 mil para obras e serviços de engenharia e 17.600 para outras obras e prestações, outras obras e serviços. Uma contratação baratinha, não vou gastar dinheiro fazendo licitação. Uma contratação emergencial, eu não vou deixar a sociedade sofrer enquanto eu termino a licitação. Há uma emergência, eu faço a contratação. E a inexigibilidade? Quando é que não há concorrência? Vamos lá para a história do Gilberto Gil. Vamos imaginar, que o Gilberto Gil esteja fazendo 70 anos, 50, meio século. Não é, ele tem mais. Mas vamos imaginar que quando ele fez 50 anos já tinha a lei de licitações e a gente tinha que seguir esse procedimento. Eu queria fazer a festa do cinquentenário de vida do Gilberto Gil. Lá no município de São Salvador, da onde saiu o Gilberto Gil, né? Soteropolitano, como dizia ele na canção, e a cidade quer fazer uma contratação para a festa do 50 anos de vida do Gilberto Gil e quer contratar um show de quem? Gilberto Gil. Eu posso fazer licitação para contratar um show do Gilberto Gil? Eu vou mudar a pergunta. Haveria concorrência se eu fizer licitação para contratar um show do Gilberto Gil? O professor não pode ser o Caetano cantando música do Gilberto Gil? Não. Há uma opção administrativa feita lá na fase interna do procedimento licitatório muito firme. Há uma justificativa, que não é jurídica, eu não vou entrar nela. A justificativa é boa ou ruim, depois os órgãos de controle ingressam. Mas nós estamos assumindo que ela é boa. Tem que ser um show do Gilberto Gil. Só tem um Gilberto Gil. Não tem concorrência. Essa é a hipótese clássica, típica, de inexigibilidade de licitação por ausência de concorrência. Vou dar outro exemplo. O tal do município que procurou o meu escritório, na época que eu ainda tinha escritório, e queria fazer uma contratação lá para propor uma ação judicial relativa a petróleo e gás. Essa história não precisa ser verdadeira, tá, gente? É exemplo. Eu, de vez em quando, conto umas histórias, são causos, como diria a turma do interior de São Paulo, né? Mas imaginemos, aí me procura no escritório e falou, Cláudio, eu queria contratar você. Eu falei, por quê? Eu li o seu livro sobre royalties de petróleo, assistindo uns vídeos na internet, te vi falando na audiência pública na ANP, eu sei que você defende o Espírito Santo e as coisas estão funcionando bem aí para vocês. Assim, você é o cara. Eu falei, muito obrigado, eu não sabia. Mas nós queremos te contratar. Falei, perfeitamente. Vocês acham que eu sou o cara? Achamos. Então me contratem por inexigibilidade de licitação, porque não existe outro eu para concorrer comigo. Não, mas aí a gente tem medo de não fazer licitação. Perfeitamente. Então vocês encontrem aí um outro professor de direito que trabalhe com petróleo e gás, que vocês entendam, que sirvam, que atenda aí a inspeção, mas eu não tenho. Não tem, só pode ser você. Eu falei, mas por quê? Não, a justificativa técnica é conosco. Você é advogado, não tem nada com isso. Perfeitamente. Bom, se não tem, vocês querem fazer o quê? Nós queremos contratar o seu escritório. Perfeito? Contratação direta por inexigibilidade de licitação. Não, nós vamos fazer uma licitação. Mas se vocês fizerem uma licitação e só eu posso ser contratado, quem vai concorrer comigo?
Pois é, a gente não sabe como fazer. Bem, bom, se forem fazer uma contratação por concorrência, nem precisa, porque eu não cobro caro assim. Né? Dá para fazer ali tomada de preço, né? Talvez até convite, dependendo do que vocês vão me demandar. Não sou um advogado rico, famoso, caríssimo, né? Mas assim, vocês escolhem aí a modalidade de citação, né? Só que vocês correm um risco, pode aparecer alguém e apresentar uma proposta mais barata que a minha. Embora eu não seja tão caro, eu também não sou baratinho, né? E aí vocês podem ter que engolir um contratado que não é mais ou menos o que vocês estão querendo. Pode ser um advogado local aí. Não, mas advogado local já bate os que eu tenho aqui da prefeitura. Pois então, mas o problema da licitação é esse. A licitação é para pegar para trazer uma prestação ordinária, uma prestação que existe no mercado. Né? Pois é, por isso que nós queremos fazer convite. Como assim, convite? Então, nós vimos no site que seu escritório tem 3 advogados. A gente convida vocês, cada um apresenta uma proposta, a proposta vencedora a gente contrata, vai ser o seu escritório, você vai trabalhar nisso do mesmo jeito. O que é esse exemplo que eu contei para vocês? É a subversão da contratação direta por inexigibilidade pela utilização indevida da contratação por licitação na modalidade convite. E vejam, se eu entrasse no jogo, no exemplo, não sei se aconteceu, pode ter acontecido ou não, eu participaria disso, na medida que pediria aos meus sócios que apresentassem propostas ao lado da minha proposta. O que aos senhores parece mais grave? Uma contratação por inexigibilidade, em que a motivação pela escolha do profissional é pública, aberta a quem quer que seja, né? Submetida, portanto, a controle, né? Ou uma contratação por licitação na modalidade convite, sem motivação de nada, com uma torcida muito forte do gestor para ninguém ver a carta convite que vai estar afixada lá no mural, lá no local adequado, no mural da prefeitura mesmo, onde vai ser a contratação. Por que eu dei esse exemplo para vocês? Porque eu estou querendo mostrar que não necessariamente a contratação direta é algo de ruim. Muitas vezes a contratação direta é o que se espera, né? Um gestor aqui, nesse momento que a gente vive com pandemia de Covid, né, que podendo fazer a contratação emergencial, opta por fazer a licitação e com isso induz a morte ou a piora do quadro clínico de uma série de pacientes, também pode ser responsabilizado porque não empregou a ferramenta mais eficiente que lhe conferiu o ordenamento jurídico positivo. É preciso técnica na utilização do procedimento. Cabe licitação quando cabe licitação. Não cabe licitação quando não cabe licitação, inexigibilidade, ou quando a lei a dispensa. Quando a lei a dispensa, pode caber ou não caber licitação, porque há situações em que não há escolha. A emergencial é uma delas, salvo se a licitação puder ser feita de tal forma, rapidamente, que permita a preservação, no nosso exemplo, do quadro clínico dos pacientes, ou a preservação da vida dos pacientes acometidos pelo Covid-19. Então, atentos a isso. Não é a licitação é do bem, a contratação direta é do mal. O procedimento está aí, foi estruturado por lei, portanto, ele é algo público, muito bem discutido pelo Congresso Nacional, onde estão os nossos representantes, né? E cabe aos operadores do direito fazer o melhor uso possível do procedimento. O último ponto aí sobre licitações que eu queria mencionar a vocês é uma proposta interessantíssima, uma ideia, uma ferramenta interessantíssima, ferramenta porque não é uma modalidade própria de licitação, que possibilita a contratação pela administração quando eu tenho reiteradas prestações. Eu sei que eu vou precisar contratar várias vezes, não quero fazer um procedimento licitatório para cada contratação pontual, não posso, não devo, não seria eficiente se assim fizesse. E, portanto, eu me valho do que o direito chama de sistema de registro de preços. É um procedimento administrativo, por meio dele a administração seleciona as propostas mais vantajosas, pode fazer ali pela concorrência ou pelo pregão, né, de acordo com as peculiaridades de cada regime, e ficarão registradas perante a autoridade estatal para contratações futuras e eventuais. Eu quero comprar notebook para o estado de São Paulo. Um monte de notebook, tem muito servidor lá em São Paulo.
né? São Paulo tem dinheiro, vai ter uma especificação bacana, mas assim, a turma lá em São Paulo tem um notebook para trabalhar. Tá velho, daqui a pouco vai precisar substituir, porque já não vai dar mais manutenção. Mas vai substituir um de cada vez. Se for um, tem que entregar outro. Então, São Paulo tem duas opções. Ela compra os notebooks todos novos, estoca e vai substituindo aos poucos. Isso, com relação ao notebook, não é uma boa política, porque a tecnologia muda, né? As coisas elas correm num fluxo muito rápido nessa área de tecnologia da informação. Ele pode simplesmente fazer uma contratação sob a forma de registro de preço. Ou seja, ele cria uma indexação, um cadastro de fornecedores e preços, e na hora que ele precisar fazer a contratação, ele vai no cadastro e compra. Né? No sistema de registro de preço é lavrada uma ata, né? Essa ata identifica quais são os prestadores e os bens que estão sujeitos aí à contratação pelo sistema de registro de preço. Eu tenho um órgão gerenciador, né, que é o cara que faz a ata, que faz o procedimento licitatório sobre o sistema de registro de preço, né? Mas eu posso ali utilizar essa ata, né, mesmo quem não é o órgão gerenciador. É possível que uma pessoa que não fez a licitação seja convidado, né, pelo órgão gerenciador a participar da ata. Por exemplo, vamos que a contratação seja do Espírito Santo. O Espírito Santo é menor, tem menos servidor do que São Paulo. Aí, portanto, para fazer um negócio assim bem legal, conseguir um preço bom, atingir aí o país todo, o Espírito Santo resolve convidar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos os estados do Sudeste para participar da ata. Nós é que vamos fazer aqui no Espírito Santo essa contratação, né, essa licitação. Fazemos a licitação, se São Paulo quiser ali, aí São Paulo vai dizer quanto ele poderá precisar, o Rio quanto ele poderá precisar, Minas Gerais, idem. Né? Se São Paulo quiser, ele pode vir aqui como órgão participante da ata, usar a ata que o Espírito Santo montou para fazer a contratação dos notebooks. No nosso exemplo, eu tenho mais disso de preço. Então, eu tenho o cara que faz a licitação, eu tenho o cara que é participante da licitação, ele foi convidado, e eu tenho também a figura do carona. O carona é um sujeito que não participa do procedimento, ele não está ali no registro, ele não está no edital, ele não entra no dimensionamento da ata, né? Mas ele tem a pretensão de se valer da ata para fazer as compras. É evidente que ele não consegue fazer isso se o órgão gerenciador não possibilita. Né? Até porque a ata eu tenho um limite para compra, eu não posso comprar todos os notebooks do mundo. Né? Então, ele vai postular ao órgão gerenciador ele utilizar a ata para contratação. Seria o caso de São Paulo, fez a ata, o Espírito Santo não foi convidado, mas tem lá a ata, está sobrando o computador ali naquele procedimento. O Espírito Santo pede a São Paulo para figurar na ata de registro de preço da sua contratação, né, na condição de órgão não participante ou carona. E aí a gente começa a comprar os notebooks a partir daquela ata de registro de preço. Né? Aqui no Espírito Santo houve uma controvérsia que era viável a adesão à ata de registro de preço de outras unidades federadas como carona. Né? O Conselho da Procuradoria-Geral do Estado pacificou a interpretação do título sim. Né? E eu quis dizer aos senhores, assim, a interpretação é um negócio muito fluido, mas há autorização no Decreto Federal 7892 de 2013 para a utilização da contratação no sistema de ata pelo carona. Há decisões do TCU admitindo, então essa adesão é relativamente pacífica ali dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Falei muito, acho que a aula vai ficar maior que a anterior, né? Mas acho que consegui dar um panorama geral aqui do procedimento licitatório, né? Pelo menos para que vocês tenham um ponto de partida para os estudos. A licitação e contrato é tema para quem estuda isso, é tema para quem trabalha com isso. Não é tema simples, não, é coisa para profissional. Né? Mas com esse ponto de partida, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, porque eu também sou um estudioso do tema, eu não tenho uma atuação direta com o tema, então eu vivo estudando, eu sempre me surpreendo com as novidades que encontro na doutrina, na jurisprudência. É um bom ponto de partida para encaminhamento dos nossos estudos. Né? Qual é a minha mensagem final aí para essas 4 aulas que gravei na sequência no dia de hoje? Os temas são próximos, relacionadas a contratos e licitações.
né? A mensagem que eu deixo a vocês é que nós temos um sistema normativo, nós temos um regime normativo muito bem estruturado, apesar das críticas que se faça a eles, a maioria delas injusta, né? E um sistema normativo muito bem estruturado, que, se bem empregado, pode produzir resultados fantásticos, né? De entrega à sociedade. É evidente que nós precisamos qualificar a administração pública para que faça uma boa atuação, uma boa utilização do regime normativo. É preciso que as pessoas que trabalham na administração pública tenham a qualificação técnica necessária, e por isso eu conto com os senhores que assistem à aula, que se interessam pelo tema, que nos ajudem a mudar a estrutura da administração pública de modo a que nós possamos ter aí profissionais com melhor qualificação. Se a administração não nos treina, não tem uma política de capacitação, e em geral ela não tem, cabe a nós, servidores, buscarmos essa política, onde a encontrarmos. Aqui no YouTube é de graça, não estou cobrando nada para vocês acessarem as aulas, fiquem inteiramente à vontade. Mas, além desse apoio, desse incentivo, desse esforço da administração, nós precisamos contar com o outro lado da moeda, com a turma que nos controla. Nós precisamos contar com a compreensão do Ministério Público, para que saiba que essas coisas não são tocadas na base do preconceito, né? Ministério Público, do Tribunal de Contas, essas coisas não são tocadas na base de uma única resposta correta em direito, elas não existem, né? Nós precisamos identificar cada caso concreto qual é a melhor solução para promover entregas à sociedade. A própria sociedade precisa compreender isso, né? Porque as contratações administrativas são feitas sob rígido sistema de controle, mediante incidência de cláusulas exorbitantes, que encarecem o processo de contratação. Então, quando a Secretaria de Saúde do município onde você mora contrata ali a aquisição de um remédio, você vê a Vitória no final de semana e descobre que na Drogazil é mais barato, não é para dizer que o secretário de Saúde ou o prefeito é vagabundo, né? Porque há uma série de razões que justificam episodicamente o preço da farmácia, eu falei uma que tem um preço barato, ser mais barato do que o preço da contratação. Para começo de conversa, a farmácia pode vender ponta de estoque em promoção, e a administração pública não pode contratar ponta de estoque, porque ela faz estoque, se vencer, ela perde remédio. Se ela perder remédio, ela gasta dinheiro público, né? Lembrem-se, quando eu compro ali um lote de medicamentos ou equipamentos, o que quer que eu compre pelo poder público, se eu fizer ali uma programação de pagamento e inadimplir, o prestador vai ter que continuar me entregando, por causa daquela regra lá dos 90 dias da cláusula exorbitante, que tem um custo financeiro. É absolutamente natural que haja alguma diferença no preço. E disso não resulta corrupção ou malversação de recursos públicos. É preciso que a gente tenha esse acordo teórico, né, sobre os institutos. Porque senão as pessoas criticam o procedimento, mas não apresentam alternativa. As pessoas compelem a administração a fazer licitação mesmo quando não precisa, e a sociedade reclama que não é atendida, não tem acesso às prestações que foram asseguradas pela Constituição. O importante é que todos trabalhemos dentro das nossas limitações para que o mundo seja melhor do que é. É importante que se compreenda que, na atividade administrativa, que pressupõe a aplicação do direito em razão da incidência do princípio da legalidade, é absolutamente natural que exista o erro jurídico, porque o direito é flexível. Ele não entrega uma única resposta correta. Conforme variam os intérpretes, pode variar a resposta, né? O importante é que a pessoa tenha a intenção de fazer o bem, a intenção de provocar ali no ambiente administrativo o melhor resultado para a sociedade. Se nós pudermos ter a segurança de que essa intenção é suficiente para que a gente possa ter uma atividade criativa na administração pública, eu tenho certeza que a prestação administrativa será tanto melhor quanto ela pode ser. Um forte abraço a todos, espero encontrá-los nas outras aulas.